Se você acha que a pior parte de conviver com POTS é o desmaio, você está bem enganado. Para começar, a maioria das pessoas com POTS nem desmaiam, mas algumas pessoas podem sim ter as síncopes, e isso é mais comum naquelas pessoas que têm POTS e síndrome vasovagal, esses dois tipos de desautonomia, que é o meu caso inclusive. Talvez você já tenha visto nas redes sociais um vídeo que viralizou de uma moça que ela está na cozinha preparando uma refeição e o cachorro dela vai até ela e começa a se pendurar, fazendo com que ela se deite no chão. Ele é um cão de suporte, que é treinado para acompanhar pessoas que têm algumas condições de saúde. Ele pula nela e ele quer que ela se deite porque ele sente que tem um desmaio iminente ali, que a qualquer momento ela vai começar a passar mal. Então a moça, ela se senta no chão, o cachorrinho vai lá, pega a água, pega os remédios que estão em cima do balcão para ela, e depois disso ela se deita e o cachorrinho fica ali acompanhando, dando suporte para ela durante esse momento até que ela se recupere. Porque os desmaios causados pela POTS, eles têm uma recuperação muito rápida e espontânea. Esse vídeo ele rodou bastante as redes sociais, algumas páginas de notícia até veicularam como se a pessoa ali, como se a moça tivesse crise epilética. Mas não era o caso, essa moça tem POTS, inclusive ela tem um perfil na rede social do cachorrinho, né, que é o Bailey, e ela faz vários vídeos mostrando como esse cachorro ajuda ela. Eu vou deixar aqui embaixo o perfil, né, o nome do perfil no Instagram, porque é muito bacana de ver essa interação entre eles. Quando um desmaio acontece, o desmaio mesmo, que é a perda súbita e transitória da consciência, quando ele acontece na POTS ou na vasovagal, são situações muito rápidas, pode durar aí no máximo até 1 minuto esse desmaio, em que a pessoa fica, né, totalmente inconsciente. Mas na maior parte dos casos, isso nem chega a acontecer. No caso da POTS, no caso da vasovagal, sim, é mais comum as pessoas perderem a consciência. O que mais acontece na POTS é o que a gente chama de pré-síncope ou quase síncope, que é aquele conjunto de sintomas que antecedem o desmaio, mas que não chega ao desmaio propriamente dito. E, gente, acredite, o desmaio é o menor dos nossos problemas, porque é um mecanismo de defesa do corpo natural, que na hora que o cérebro sente que não está chegando sangue o suficiente, ele apaga na tentativa de colocar mesmo a pessoa na horizontal e recuperar esse fluxo sanguíneo. De fato, quando a gente fala nas desautonomias, seja POTS, vasovagal, o que mais chama a atenção e o que fica mais marcado são os desmaios. Porque é a parte visível, é o que mais assusta as pessoas, mas ele não é o que prevalece no dia a dia da pessoa com essa condição. Existem muitas outras coisas que acontecem na vida de quem tem POTS que prejudica muito mais a qualidade de vida. Por exemplo, a taquicardia postural, que é o seu coração acelerar muito além do que deveria quando você muda a sua posição de sentado, deitado para em pé. E isso é extremamente cansativo. Essa taquicardia tão recorrente durante o dia acaba causando uma fadiga absurda, dor no peito, dor de cabeça, sensação de falta de ar, né? Um fôlego mais curto, mais cansado, até mesmo para falar. E a gente também tem que lembrar que, como a desautonomia é uma disfunção do sistema nervoso autônomo, não é só pressão e batimentos que se alteram, é todas as funções que são controladas por esse sistema. Então, a sua digestão, a sua sudorese, o controle da sua temperatura corporal, o controle da bexiga, tudo que é controlado pelo sistema nervoso autônomo é afetado em maior ou menor grau. A desregulação da temperatura corporal, por exemplo, é uma coisa que incomoda muito. Algumas pessoas elas têm uma sudorese aumentada, elas suam muito, e outras pessoas não suam, o que é um problema para trocar calor com o meio. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas, eu não suo. Só que eu não suo em situações em que eu deveria suar. Por exemplo, assim, quando eu estou fazendo exercício, quando está um dia quente, eu não consigo suar e por causa disso é como se eu superaquecesse. É como se o calor não conseguisse sair para fora do meu corpo e isso causa um mal-estar horrível. E muitas vezes eu passo mal. Só que para vocês terem uma noção dessa desregulação, eu não suo em dias quentes, mas eu suo em noites frias de inverno. Quando cai a temperatura, durante o inverno é quando mais acontece,
eu tenho sudorese noturna, então eu acordo durante a madrugada ensopada, assim, com um pijama ensopado de suor. E eu não tô com calor, muito pelo contrário, eu tô com bastante frio, sentindo muito frio. E isso é muito incômodo, porque piora a qualidade do sono, é todo um transtorno. A digestão, o sistema gastrointestinal, é outro sistema muito afetado. E as pessoas acham que a gente é fresca, isso é frescura, isso é bobagem, não quer comer. Mas é muito pelo contrário, gente. A gente tem vontade e não dá, porque você tem noção do que acontece com o seu corpo. E a gente, eu, por exemplo, desde criança eu tenho problema para me alimentar. É muito comum que pessoas com desautonomia tenham desmotilidade gastrointestinal. Isso quer dizer que a nossa digestão ela é muito lenta, ela é muito prejudicada. E isso causa todos aqueles sintomas muito ruins de indigestão mesmo, quando a coisa pesa, quando a comida pesa no seu estômago. Se você sentir o seu estômago expandir um pouquinho, se você comer um pouquinho além, talvez você tenha uma síncope por causa disso. Alguns casos de desmotilidade, eles são tão intensos, tão graves, que eles podem chegar ao uso da sonda. Então é super comum a alimentação da pessoa com POTS ser super restrita. Tem uma outra condição que está muito casadinha com a POTS, que é a síndrome de ativação mastocitária. Nesse caso, existe uma hiperativação dos mastócitos, que são células do sistema imunológico, eles liberam muita histamina, e isso acaba gerando uma série de reações muito semelhantes à alergia. Então, algumas pessoas elas podem apresentar reações a vários alimentos. Uma outra questão que pega muito nas pessoas com POTS é a intolerância ortostática e intolerância ao esforço. No caso da intolerância ortostática, é a dificuldade de se manter em pé, principalmente você ficar parado em pé, por um tempo maior e passar mal com pequenos esforços. Isso é super comum nessa população e talvez essas duas características elas sejam as maiores responsáveis por um impacto gigantesco na vida de quem tem POTS. Algumas pessoas não conseguem dirigir, sair de casa sozinha, trabalhar fora. E a população mais afetada pela POTS são justamente mulheres jovens. E isso tem um prejuízo muito grande, porque é uma população economicamente ativa. Era justamente o tempo assim da gente correr atrás das coisas, estar no mercado de trabalho, estar fazendo a nossa vida. E isso tem um impacto muito, muito grande nas nossas decisões, nas nossas escolhas de vida social, pessoal, profissional. Não são raros os casos de pessoas que têm a vida completamente limitada. É claro que tem muita gente com POTS que consegue ter uma vida assim mais próxima do normal, com uma certa qualidade de vida ainda, consegue manter isso. São casos mais leves, em que a pessoa ainda consegue trabalhar, consegue fazer faculdade, consegue sair, ter uma vida social. Mas isso vai depender muito do quadro, do que causou a POTS, se existem outras condições aí associadas nesse pacote. Geralmente a POTS ela não está sozinha. O acesso que essa pessoa tem aos recursos, ao tratamento, aos especialistas, porque tudo isso exige um custo financeiro muito alto. E se essa pessoa não consegue trabalhar, se ela não consegue ter renda, como é que ela vai arcar com esses custos? Até porque isso tudo, o tratamento, ele também demanda tempo da pessoa, principalmente a parte física, né? O exercício físico. E conciliar tudo isso é complicado. O que eu queria deixar bem claro nesse vídeo é que o desmaio, ele é de fato o menor dos nossos problemas. É claro que existe uma insegurança muito grande em torno disso, né? O medo de sair sozinho, de desmaiar na rua, os riscos que isso tem, o próprio perigo da queda, né? Da pessoa se machucar, bater a cabeça na hora que desmaia. Fora que é horrível passar pela sensação, né? Pelo desmaio mesmo, é uma sensação muito ruim. Mas todo o resto que vem no pacote da POTS é infinitamente pior. Compromete muito a qualidade de vida da pessoa. Eu falei aqui nesse vídeo sobre o geralzão que a gente mais vê na prática, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo relatando o meu caso com a POTS, né, como é que eu convivo com essa condição, e se vocês tiverem curiosidades, perguntas sobre isso, deixem aqui embaixo que isso pode me ajudar a fazer esse vídeo. E também me contem a história de vocês com a POTS. Um beijo, fui!